Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Aqui Pode Mais com Jussiene Vieira e Cláudia Bear. E esse podcast ele é muito especial, não é, Cláudia? Muito especial, né, Ju? Como já falamos, né, que eu mudei, aí Cláudia está no Rio de Janeiro, eu estou em Aracaju, Sergipe, e como o nome do podcast é Aqui Pode Mais, então a gente pode entrevistar convidados do mundo inteiro. E esse convidado é tão especial, o nome dele é difícil, hein, Cláudia? Aprendeu o nome dele? Aprendi, Jacob. Durante a entrevista, ele vai nos corrigindo, né, Cláudia? Isso! O nosso entrevistado de hoje é Jacob. Seja bem-vindo, Jacob. Seja bem-vindo, Jacob. Muito obrigada pela presença. Não, muito obrigado, digo eu, mas obrigado de verdade, do meu coração. E ele fala diretamente da Itália, gente. Exato. E agora vamos que as duas curiosas vão perguntar um montão de coisa para você, já que você vai ficar conhecido no Brasil agora, tá? Tá bom. Quer começar a perguntar, Cláudia? Primeiro, assim, um pouquinho da história, né? Da família. A idade dele também, né? Oi? A idade. A idade, isso, Ju. Qual a sua idade? Fala a pronúncia certinha do seu nome. Assim, e qual é a origem desse nome, né? Para gente atualizar o pessoal. Eu me chamo Jacob, eu sou da Macedônia, da ex-Yugoslávia. Tô falando... Macedônia? Você falou Macedônia? Sim, Macedônia, da ex-Yugoslávia. Ah, ex-Yugoslávia. Tá. Exato. Macedônia foi o último país da ex-Yugoslávia. Agora, o que acontece? Que posso dizer? Português é a minha quarta língua que falo, basicamente, porque estou falando aqui diretamente em português, mas porque onde eu estou morando agora mesmo, nessa faculdade, tem um montão de brasileiros. E aí pum, eu tinha essa oportunidade de praticar e melhorar meu português. Só que às vezes erro também, mas estou aqui. E a doutora Jussiene, minha psicóloga, e com ela sempre falo em português, porque não tem como falar em outra língua, né? Então, português é a minha língua de sobrevivência. Agora, o que acontece? Estava falando que de onde vem esse nome? Uma curiosidade sobre a minha vida. Meu pai chama-se Isaac. Tá pronunciado Isaac, tá? Meu irmão mais velho, porque eu sou do meio, então meu irmão mais velho chama-se Avram, então seria Avram. Mas acontece que eu teria me chamado de verdade Davi, só que acontece que meu pai queria esse nome, mas meu irmão me viu e falou para ele, não, chamamos dele Jacob, assim vamos fazer todos os patriarcas. E assim me chamam Jacob. Então, Jacob, porque os brasileiros de aqui pronunciam meu nome sempre Jacob. Não sei porquê, mas gosto. E qual a pronúncia assim na sua língua? Yakov. Bonito Exato. também. Mas Jacob é mais fácil. Exato. Pra gente, para o pessoal, é mais fácil. Jacob, qual a sua idade? Eu tenho 23 anos. Gente, novinho. Quantos idiomas você fala, né? E qual que é o idioma natal lá da Iugoslávia, né? Da Macedônia? Da Macedônia. Claro. Aconteceu de novo, mas tá bom. Agora, o que acontece? É que, na verdade, na ex-Yugoslávia não existia só uma língua. E vou falar dessa coisa também um pouco de história, porque, historicamente, aí moravam mais ciganos e juntos com outras populações, né? E acontece que na Macedônia se fala macedônio, uma língua, um idioma parecido com o russo, porque é eslavo. Só que eu não falo, porque sou cigano. E nem se fala cigano porque é muito preconceituoso essa palavra, entende? E quando você fala cigano para outra pessoa, tá chamando ele como
desculpe pelas palavras que eu vou utilizar, está discriminando ele, tá? Então, porque vem da origem grega, que significa intocável, porque nós somos considerados os ratões de Europa, entenderam? Agora, o que acontece? Então, minha primeira língua que eu falo de verdade é a língua romané. Romané, porque nós chamamos nós de Rom, que significa homem. Então, para o inglês é Romni. E então, minha primeira língua em primeiro idioma, desculpem, é romané. A segunda é italiano, porque eu cheguei aqui quando eu tinha 1 ano, a causa da guerra civil que tinha aí. Então, eu e minha família, e tem uma outra história também, que é um pouco mais grande dessa coisa, que é quando eu cheguei na Itália, mas vou contar proximamente. Acontece que eu cheguei aqui quando eu tinha 1 ano, então aprendi toda a minha vida italiano. Estou formado também nas escolas italianas e agora estou terminando teologia aqui na Vila Aurora, um lugar lindo. Ô, Jacob, e qual foi essa relação sua com os outros idiomas? Porque você dá aula também de alemão, de inglês. Qual foi a sua relação com esses outros idiomas? Muito bem, agora vou falar, porque aqui na Itália existem vários tipos de ensino médios, não existe só um, e a gente, a partir de 13 ou 14 anos, pode escolher, que muitas vezes não é uma coisa boa, mas tá bom. E eu escolhi ensino médio linguístico, e aí sim eu aprendi 3 idiomas, inglês, alemão e espanhol. Só que português eu aprendi autonomamente, lendo muito textos em português e, sobretudo, me exercitando com os brasileiros que chegavam na minha igreja de Nápoles, porque eu sou de Nápoles, no sul da Itália, e cheguei aqui só para terminar meus estudos em teologia. E tinha um tempo que chegavam esses brasileiros, portugueses, angolanos, moçambicanos, que eu me sentia no lado deles, perto deles, e falava em português para traduzir todo o sermão do pastor. Que legal! Você é um gênio. Você é um gênio. E Cláudia vai perceber aqui como você é tão inteligente. Obrigado. Jacob, você falou que, assim, falar, né, chamado cigano é como se fosse um preconceito, é um racismo. Exato, exato. E qual a forma correta de falar? Rom. Hã? Rom. Se escreve R-O-M. Então, Sim. Rom é muito fácil, porque na minha... em português, teria uma tradução? Não tem, porque isso é uma coisa universal. Também em italiano se diz popolazione rom. Entendeu? Então é universal. Entendi. E o que caracteriza, né, fazer parte desse grupo, né, Rom, né, que você está falando, que pode ser chamado de cigano, mas quando se fala cigano, de alguma forma, é um termo pejorativo, né? Muito, muito, porque eu vou falar, historicamente, como eu sei, vou ser sincero agora, porque eu essa coisa aprendi com meus pais, então eu tenho que saber sobre onde eu venho, porque eu de verdade sou rom, na minha casa eu falo romané, então por que não prefiro a palavra cigano, ou quando alguém me chama de, por exemplo, em italiano, zingaro, ou gitano em espanhol, porque essa palavra, como eu já disse, vem da origem grega, que significa, que a palavra é afígano, significa intocável, porque historicamente os ciganos foram sempre considerados como os ladrões de Europa, aqueles que não querem trabalhar. Esses estereótipos, algumas vezes, foram de verdade. Por exemplo, quando uma pessoa está pensando no cigano, o que pensa demais? Tipo, ler as mãos, ler cartas, ler a bola mágica, não sei se diz assim em português, mas isso muitas vezes era verdade. Só que isso agora é estereotipado.
entendeu? E acontece que nós preferimos a palavra rom, que, já como eu disse, significa homem. Então, para a mulher seria romni. E essa palavra é muito interessante porque tem conexão com a palavra dom, do antigo indiano. De fato, a minha língua é com a base de sânscrito. O que é sânscrito? O antigo indiano. Só que agora está muito simples, temos uma lógica de frase simples e muitas outras coisas. E também se evolveu essa língua, sabe? Também temos casos, como em latim, que trocam uma palavra dependendo da função no contexto da frase. Ou, por exemplo, entre ciganos, de verdade, entre roms, não nos entendemos 100%. Por exemplo, se eu tivesse um rom da România ou da Rússia, já troca a nossa língua. Mas se eu tivesse um rom que está no meu redor, então, ao redor da Macedônia, que será Grécia, Bulgária, Sérvia, Albânia, eu já entenderia eles quase 30%. E tem vários tipos de gerações de língua, por exemplo, a primeira geração, e também vou falar desse também. Também entre roms não existe só um grupo de rom, existe classificado oficialmente como 32. Então não existe só uma, existem vários. O Brasil é o primeiro país que, desculpe, não sei como se diz essa palavra, agora me esqueci, que tem isso aqui, que tem mais roms no todo mundo. É o primeiro país. E o segundo é os Estados Unidos. Sabia? Agora, o que acontece? É o primeiro, é o país que tem mais pessoas desse Que é grupo. como considerados ciganos, né? Exato. Agora é rom. É o país que Mas mais tem. existe assim um local específico que essas pessoas, como em São Paulo, né? São Paulo tem comunidades de japoneses que estão lá na Liberdade. Então, Existe. onde que é a maior localização desse grupo aqui no Brasil? Agora não se pode quase identificar aquela pessoa aí é rom. Não, porque na verdade não sempre, mas já a maioria de nós somos integrados. A gente sabe, por exemplo, aqui, o pessoal de aqui sabe que eu sou rom, mas sou integrado. Eu tenho casa, eu tenho um trabalho, estou terminando uma faculdade e assim. Mas não existem locais, entendeu? Existem. Depende onde moram, porque somos quase no todo mundo. Por isso, uma outra maneira de chamarmos de rom, não cigano, é nômade. Porque somos sempre. E por isso que a língua se evolveu, porque sempre pela causa de evolução, como evolução itinerante, entendeu? Como de viagem. Ô, Jacob, uma curiosidade também, assim, como você conheceu, como você se tornou adventista, foi de pequeno, como chegou na sua família? Bem, agora eu... E quais são, assim, se tem tradições específicas, né, religiosas e culturais, né, e como que essa cultura teve contato, né, com o cristianismo, com a adventista, e como que né, teve essa adesão, né, ao adventista. Exato. Para responder a pergunta da minha doutora Jussiene, você me falou que como eu sou adventista, né? Agora, para falar antes vou responder para a pergunta da senhora Cláudia, porque é muito interessante essa coisa. Como é que eu chegou... Ela é doutora Cláudia. Foi a doutora minha Cláudia. professora, é doutora em psicologia, essa daí é a bambambam da psicologia. É a Freud feminina. Que bom, que legal. Valeu. E acontece que como chegou o cristianismo para os romos? Eu repito, eu não sei muitas coisas, mas sei como
historicamente como chegou. E vou falar só do meu pedaço, do meu pedaço da história. Porque o que acontece? No período da Segunda Guerra Mundial, meu bisavô tinha que lutar contra os alemãos. Só que o que acontece? Ele tinha que morrer, porque os alemãos capturaram ele. Então, ao ver que eles precisavam matar ele com armas, meu pai me conta que os alemãos ficaram com medo, tremavam e fugiam. Porque viam uma coisa que nem meu bisavô sabia como explicar. Agora, meu bisavô se chama, minha avó, do lado do meu pai. Minha avó chama-se, Exato, tá? Agora não me lembro muito bem, mas acho que é algo assim. Então, e para um cigano, volver-se como oficial de Tito no período do comunismo ou do socialismo da ex-Yugoslávia era algo incrível, porque normalmente nós também na Península Balcânica somos descriminalizados e temos também episódios racistas mesmo na Macedônia também. Meu pai sempre me conta, sobretudo na igreja, com macedônios. E por isso que tinha uma necessidade de construir uma igreja. Mas dessa coisa eu vou falar depois. Agora, o que acontece? Meu bisavô, vendo essa coisa, ele entendeu que aconteceu algo. E tinha que se mostrar essa fé. Como vai se mostrar? Como vai acreditar nessa coisa que ele se salvou, porque literalmente estava no pé, estava no chão de morrer. Estava na linha de morte. Então, como é que ele chegou? Há um tempo que ele entendeu que aconteceu algo e por isso que descobriu... É como se apareceu alguém, a presença de alguém. Parece, porque meu pai me conta, eu acho que foram anjos. Então, e demorou bastante tempo até que ele descobriu o adventismo. Só que, infelizmente, meu bisavô e minha avó não foram muito praticantes. Eles sabiam, eles conheciam das coisas adventistas, se posso falar assim. E também meu pai por um período. Só que o que acontece? Que meu pai... vou contar dessa história conectando um pouco de tudo, tá? Meu pai viu sua mãe que estava no hospital. E meu pai era já missionário, só que não era muito praticante. Missionário porque evangelizava ao seu redor. Já distribuía, livros de Ellen White também. Agora, o que acontece? Meu pai falou isso na oração com Deus. Eu vou me batizar quando eu vou ver ainda minha mãe viva. Aconteceu que Deus de verdade, eu vou me emocionar. Deus de verdade. E vou falar dessa coisa também. Na ex-Yugoslávia não existiam hospitais normais. Existiam só hospitais militares. Só para quem trabalhava com Tito. Entendeu? Entendi. Agora, essa coisa aqui, como minha avó tinha seu pai como oficial de Tito, Tito era o presidente da ex-Yugoslávia, acontece que ela, antes de morrer, foi nesse hospital. E era um hospital bem grande, meu pai me conta essa coisa. E minha avó tinha bem cabelo, um cabelo lindo, largo e vermelho. Só que depois da sua cura, assim, os doutores, me conta meu pai, que cortaram seu cabelo. Só que meu pai, que ainda era jovem, não se deu conta. E estava passando de novo nesse hospital e tinha uma senhora que estava saludando. Agora vou me emocionar. Por quê?
Depois, meu pai não entendia que era essa senhora, porque chamavam dele da janela da altura, Isaac, Isaac. Então, ele entendeu que era sua mãe. Minha avó se chama Refid. Então, Isaac, meu pai, encontrou ela. E sabe o que falou minha avó para ele? Oh, eu vi uma pessoa que me falou: você não vai morrer. Você vai ver a igreja Rom construída pelo seu filho, porque eu tenho, agora tenho 8 tios e 4 tias só do lado do meu pai. Então, fazer filhos para meus avós era um hobby, né? E acontece que minha avó contou para meu pai: você não vai morrer, você vai se bautizar e você vai ver a igreja construída pelo seu filho, aquele branco com cabelo preto. Ela entendeu que era Isaac. Então, meu pai se emocionou e de verdade se bautizou. Só como eu disse antes, que na igreja com macedônios tinha sempre discriminação. Por exemplo, meu pai me conta que ele passava saludando os macedônios. Os macedônios, nós chamamos deles como Gadje. Gadje é uma palavra romané, que significa quem não é rom. Então, por exemplo, para mim, você está o Gadje, entendeu? Então, meu pai me fala que esses gadgets sempre passavam olhando mal, também cuspindo na mão dele, um montão de episódios racistas. Então, por isso, a necessidade de construir essa igreja. Também a construção da igreja foi difícil. Por quê? Na Macedônia e toda na ex-Yugoslávia, o que aconteceu? No Império Otomano, deixou as suas marcas de islâmicos. Então, Macedônia e outros países ex-jugoslaves, também da Península Balcânica, é da maioria muçulmana. E essa igreja foi comprada pelo um imã. O imã seria como nosso pastor, entendeu? Um pastor da igreja. Só que os muçulmanos chamam dele imã. O imã não queria dar esse lugar para se construir uma igreja, porque era um lugar lindo e perto de todos ao redor, porque essa cidade, você vai ver, você pode fazer suas búsquedas, chama-se Chuto Orizari, vou escrever depois. Então, nessa cidade, todos vivemos ao redor com outros romos, e acontece que essa igreja foi no centro. E acontece, por um par de meses, o filho desse irmão foi num acidente muito grave. Não sei se era mal de Deus, eu não posso falar desse, porque é uma coisa ruim. Mas o irmão entendeu que essa era a vontade de Deus. Ele finalmente deu essa igreja e vendeu esse lugar para meu pai e outros colaboradores. E aí, meu pai nunca foi pastor, mas foi o primeiro e com outros colaboradores, sim, temos também uma história, que construiu essa igreja. E eu acho, posso me errar, que foi a primeira igreja cigana no mundo. Ô Jacob, e como vocês se sentem, assim, isso era na Macedônia, né, essa discriminação de cuspir na mão, de não falar com as pessoas, mas atualmente você sente isso, sua família sente isso onde eles vivem? Na verdade, agora nós vivemos na Itália já há tanto tempo que nós vivemos aqui. Então, não sei, mas meu pai e minha mãe regressavam no seu próprio país. Eu fui no meu país só uma vez, em 2018. E não é mais essa coisa aqui. Agora é um pouco menos racista, porque entenderam que finalmente os romos têm também seus direitos, depois da Guerra Civil. Por exemplo, antes não podia existir um rom professor, um rom como cuidador da cidade,
ou um rom pastor. Não podia existir essas coisas. Então, depois Era dessa muita reforma, discriminação, né? sim, muitas. E por E isso, eu posso dizer, né, que se tem esse estereótipo, se tem essa fala, né, de dizer que não trabalham, que são preguiçosos. Eu conheço já. Olha, tem quem quiser referência, tem que falar com as psicólogas. Que é a psicóloga que mais conhece. Pense em um garoto que gosta de trabalhar. Pense Que em um garoto que fica bonitinho. desesperado se ele tiver um trabalho aqui e tiver um tempinho, ele tem outro tempinho para fazer aquilo, o outro tempinho livre para dar aula, o outro tempinho livre. Então, assim, isso realmente é algo injusto, É. não pensar isso. É algo obrigado. ruim. Agora eu fico um pouco sobre cultura, né, desse grupo que você fala, né, desse grupo Rom. Quais são as características, assim, por exemplo, né, tem o idioma, que você falou, né, que o idioma que vocês falam, que é tradicional, né, então você até hoje falam nesse idioma. Mas além do idioma, o que vocês tinham? O que tinha de tradicional, né, da cultura? Festas, tinha assim, o que tinha de tradicional na cultura? Que caracteriza, né, essa cultura? Sim, eu não sei, eu vou repetir se esse é o problema meu, que estou ouvindo um delay da doutora Cláudia, ou se também a doutora Jussiene está vindo isso. Ele falhou um pouco no Falhou? final, falou, mas faça a pergunta de novo, Cláudia. Não, eu entendi. Entendeu? Entendi. Só que tinha esse delay. Agora, tradicionalmente, nós como ciganos, ou como rom, agora eu vou falar sempre como rom, desculpa. Como Mas rom, quando nós... você fala como cigano aqui, como não é falando, se referindo a alguém, é bom para as pessoas que estão assistindo, elas entenderem que rom é a forma correta de pronunciar cigano sem preconceitos, né? Aceito. E tem vários estudos sobre a palavra cigano, e também muitos rom, sobretudo minha geração, não aceitariam que eu disse esse cigano, mas culturalmente nós somos esses povos. Não culturalmente, mas como língua, não como língua, como palavra, para nos diferenciar de outras pessoas, de verdade, nós somos esse grupo. E não é um grupo tipo, ele tem esse estilo. Não existe um estilo. Porque nós, como eu já falei, somos integrados. E como que eu sou adventista, nós temos 3 maiores tradições. O Novo Ano, a festa do Novo Ano. E, por exemplo, agora já muitos ciganos celebram o Natal. Eu, na minha família, não. Mas uma festa muito importante chama-se Ederlezi. Vou pronunciar de novo, Ederlezi. Uma festa onde todos os ciganos se reúnem com a família e comem só para comemorar esse dia que tinha um santo protetor dos ciganos mesmo. Então nós temos essa festa que ocorre na data de 8 de maio. Também temos uma outra data muito importante, que é o Dia Oficial dos Ciganos, que é 8 de abril, que se institucionalizou a língua cigana, a cultura cigana e tudo do que pertence aos ciganos. Sim, essas são as maiores tradições características dos ciganos. E hoje são... Pode falar, Cláudia. Hoje são tão integrados por exemplo, vocês têm... assim, por exemplo, você identifica outros ciganos, você convive, além da sua família, vocês têm essa convivência com outros roms, né? Como é que você identifica, vocês convivem? Como é que é, assim, essa integração dos roms? Nós vivemos com outras pessoas também, sobretudo na minha casa, em Nápoles. Uma coisa que eu tenho saudade, de verdade,
de outros ciganos, tá? Então, nós somos integrados, será pela maioria que tem outras pessoas gadget. Então, o que acontece? Nós somos integrados assim, mas se eu tivesse uma outra família cigana, eu seria sempre com ela. E eu posso identificar um outro cigano só escutando ele falando, porque uma coisa que nos diferencia muito das outras pessoas, como eu já disse, é a nossa língua, é o nosso idioma. Então, não pode Fale alguma existir palavra aí pra gente. Boa noite. Lochi Tumari Rat. Literalmente, que sua noite seja ligeira. Leve. Desculpa. Que seja o quê? Leve. Ah, que legal. Sim, sim. Bacana. Agora, e por isso que, muitas vezes, quando eu trabalhava e saía do meu trabalho, porque em Florença existe esse corredor debaixo, e eu escutei uma vez uma pessoa falando propriamente do meu país e da minha língua, e perfeitamente eu entendia ele. E eu entendi era de chutorizar. E por isso que não fiz nada nesse momento, mas eu entendi como se identificam outros ciganos, como a língua. Entendi, que legal. Ô, Jaco, e a profissão, assim, a profissão do seu pai, sua família? É curioso também que É você curioso também também, já sai de casa novinho com uma profissão que eu achei genial. Fala um pouquinho para quem não conhece você. tá bom, eu vou falar de novo da história, porque historicamente os ciganos, Tudo tem uma história. mas é verdade, porque geralmente os ciganos são considerados preguiçosos, pode ser, mas na verdade, do lado do meu pai e da minha mãe, que já são dois grupos distintos, acontece que no Império Otomano acontecia que tinha esse triângulo de comércio. O que acontece? Em Skopje tinha produtos de alfaiate, então produtos de roupa, como esse aqui, isso eu fabricava aí. Então a roupa foi vendida na Grécia, em Tessaloniki. Depois, em Tessaloniki, a gente comprava, porque aí se produzia, não sei como se diz, quando você coloca na máquina para fazer as costuras, como que se chama essa... Acabamento? Não, preciso traduzir. Me dê um minutinho. Linha de costura, ok? Sim. Então, Tessaloniki produzia linhas de costura, como eu sei. E depois, no Istambul, o que comprava a gente? O material. Então, o material foi vendido de novo em Skopje, na Macedônia, na capital. Então, esse triângulo era assim. Esse triângulo era importante pela minha geração e também para meus antenados. Então, nós como do lado do meu pai, que é um grupo, nós somos conhecidos como cabeleireiros, porque tínhamos cavalo, não, como se, sim, cavalo, e depois que outro, e como alfaiates. Então, essa coisa permaneceu no meu avô, que era um alfaiate, no meu pai, que é um grande alfaiate, e eu e meus irmãos também, e também minha mãe, somos todos alfaiates. Muitos psicólogos do Rio de Janeiro. Uau, que legal. É uma carreira muito, muito agradável, muito, muito feliz, né? Ó, Porque já sabe falar em português, quando quiser vir para o Brasil, ser professor de idiomas, aí só entrar em contato com a Cláudia. Não, meu sonho, na verdade, a minha segunda viagem que eu vou fazer da minha vida, porque a primeira seria a Alemanha, que eu nunca fui aí, mas quando eu vou ter um bom trabalho e fazer outras coisas e vou organizar o meu dinheiro, eu quero viajar pela Alemanha. E depois a segunda viagem, adivinha qual é? Brasil, gente, e sobretudo em Rio de Janeiro. que
bacana! E o que você ouve falar que te atrai tanto, o Brasil e o Rio de Janeiro? As fofocas. Não, tô brincando. O Jackson é dos nossos, Cláudia, gosta de fofoca. Não, eu queria ser sarcástico. Queria ser sarcástico. Ô, Jackson, tem que ir no Rio de Janeiro no Réveillon para ver os fogos em Copacabana. Sim, sim. Não, mas eu gostaria muito ser em Rio de Janeiro, de verdade. E, sobretudo, na praia, porque eu gosto muito de praia. Eu não gosto das montanhas. De verdade, eu odeio a natureza algumas vezes. A causa das montanhas, dos insetos, eu odeio. Eu tenho traumas com aranhas e cobras. Ô, Tiago, Me fala. eu fiquei com uma dúvida ainda, porque você falou que tradicionalmente, né, esse grupo ROM é conhecido por lemãos, né, por bola de cristal, mas assim, isso está ligado, tá ligado a alguma religião específica ou não tinha nenhum tipo de religião? Não está ligada por exemplo, Acho que não, a questão porque da todos... espiritualidade, né? Isso, Acredita em Deus, não acredita em Deus. Vou contar dessa coisa também. Minha avó, antes de se bautizar, acreditava nessas coisas de magia. Pois Então, sabia? isso né? Sim, e meu pai falava sempre para ela, se você tivesse uma vassoura, você voaria. Porque eu não, e meu pai falava, porque eu não me imagino como você vai ser adventista acreditando na magia, entendeu? Mas isso aqui, na verdade, agora eu vou falar em sério. Porque essas coisas estereotipadas. Porque, na verdade, por exemplo, a nossa língua também existiu pela sobrevivência. Porque muitos ciganos, sobretudo, por exemplo, eu sei dessa história na Romania, acontece que os ciganos foram escravos por 500 anos, a partir do 1300. A última escravidade foi em 1800. E eu amo gatos, não sei se foi um gato, essa coisa que você... O gatinho. Eu amo gato. Eu tenho 2 gatos na minha casa. Também, aqui também tem 2. Aqui não tem. Aqui tem uma, Melzinha. Que bom, que bom. E agora o que acontece? Acontece que essas coisas e o último fato de escravidão foi em 1800. Acontece que, será que muitos rumenos se misturavam com ciganos e agora não existe um rumeno que pode ser e pode vir da origem cigana, mas ele é rumeno mesmo. E essa coisa, como eu já falava, não é uma coisa estereotipada ou bem, mas como eu estava falando, tem 4 tipos de idiomas históricos sobre os ciganos. O primeiro é o puro, que ninguém conhece, nem meus bisavós, porque são os antenados que saíam da Índia, porque já na Índia, no norte da Índia, do Paquistão, nós fomos perseguidos. Nós fomos perseguidos, desculpa. E acontece sempre pela sobrevivência que tinha uma estrutura de frase, de lógica, de falar também muito difícil e que ninguém conhece hoje. A segunda foi ciganos que não se misturavam com outros grupos de ciganos. Por exemplo, já a partir da geração do meu pai, que é a segunda geração, na verdade, começavam essas misturas entre grupos de ciganos. Por exemplo, meu pai é Jambasi e minha mãe é Arlia, tá? Então, eu sou uma metade. Então, a segunda geração é aqueles que já misturaram a língua e a língua foi mais fácil. E dependia no país onde muitos ciganos moravam. Por exemplo, se eu tenho como me expressar,
ou palavras para me utilizar para expressar, não é mesmo nos outros lugares, nos outros países, não é mesmo para outros ciganos dos outros países. E também, agora, o que acontece? Até essa geração sou eu e meus irmãos e outras gerações da minha época, porque já aí a língua cigana está em perigo, porque se pode extinguir. Você fala extinguir? Você entende? Extinguir, exato. E acontece que eu e meu irmão misturamos muitas palavras em cigano, em romané, que não são originariamente romané, mas do país onde nós encontramos. Por exemplo, muitas vezes acontece que eu e meus irmãos falamos também em italiano, mas nós sabemos como nos expressar em romané. Nós não nos esquecemos da nossa língua. Claro que não. A quarta geração é aqueles ciganos que já se misturam com gadget, então com não ciganos. Por exemplo, tem um cigano e uma gadget que para feminina nós dizemos gadget. Então, acontece que o filho, que língua vai falar? A língua da mãe, não do pai, porque já o pai se integrou assim bem bastante com a mãe, que misturou tudo e aprendeu esse filho só a língua da mãe. E meus primos são assim. Tenho uma prima que era da mãe cigana, mas de pai italiano. Ela não fala cigano comigo ou romané comigo, entendeu? Ô Jacob, na sua casa, quando você vai visitar seus pais, então o idioma que vocês falam lá, a língua que vocês falam lá é romané? Claro, claro. Nós utilizamos só romané porque somos orgulhosos dessas coisas, que nós temos uma língua. E essa língua também, como eu estava dizendo antes... Então, assim, só fala romané quem tem a origem que é Rom, não é isso? Correto? Outras pessoas falam. Exato. Origem Rom. E como eu estava dizendo também, me desculpa, para quem quer saber, a língua foi um fato de sobrevivência, porque, sobretudo em Romania, quem falava essa língua cortava uma língua de verdade, de fato. Meu Deus! Sim. Que coisa, que violência. Uma violência incrível. Agora, se eu não me engano, a sua família criou a primeira adventista para romanês, né? Agora, tem diferença, por exemplo, dessa igreja adventista romanês para a igreja adventista tradicional? Ou a língua, o idioma, tem alguma diferença ou não? É uma igreja adventista como qualquer outra? Gostei dessa pergunta de professora. Pergunta de professora de verdade. Na igreja, vocês falam o idioma romanês? Ou vocês falam italiano ou é romanês? Só para quem entende. Bem, na verdade, quando eu fui aí na Macedônia para visitar também essa igreja, eu gostei muito. Gostei das crianças, porque eu amo crianças. E a doutora Jussiene sabe quanto eu amo elas. E talvez eu queria uma criança, sabe? Só que falta a matéria-prima. Agora, a matéria primária. Agora, o que acontece? Tem que arrumar uma noiva bonita e casar. Tá novinho ainda. Exato. E preciso muito falar dessa coisa, porque de criança, porque quando fui aí, também as crianças tinham, eu vi que tinha uma escola sabatina para elas em romané. Também meu inário, e eu já sabia que meu inário, e graças a outros colaboradores, muitos famosos como o irmão da minha avó, para meu pai, seria tio. Mas para mim não é tio, porque é o irmão da minha avó. E ele era um músico. Ele era músico pela sobrevivência, porque ele era pobre. E ele sabia como tocar a guitarra profissionalmente. E graças a eles, tinha um grupo
de coral, e também ensinou como tocar instrumentos como o teclado, o pianoforte, a guitarra, o violino também, o violão, desculpa, se fala violão em português, e para guitarra. E temos cenários adventistas famosos na nossa língua. Sim, sim, sim. E nós temos também um livro de Inário em romané. Mas E a lição que é mundial, todos estudam a mesma lição. Lá é a mesma lição, só que é em tradução diferente? não, é a mesma lição, só em tradução diferente. Sim, 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 sim. Na verdade, assim, e temos tradutores aí, não temos ainda uma Bíblia em romané. Temos, mas não é oficial, porque essa tradução foi feita na língua macedônia, porque onde os romanos, desculpe, romanos, ciganos colaboradores com meu pai estavam aí, queriam fazer essa Bíblia. Só que essa Bíblia não é uma tradução verdadeira, porque para fazer uma tradução, você tem que ver, como eu agora aprendi teologia, e tô agradecido para Deus para isso, porque precisam de contexto, precisam de exegesis, precisam de outros fatores para saber como traduzir a Bíblia, que se parte sempre do hebreu e grego. Jaco, eu sei que você é o entrevistado de hoje, mas a Cláudia, ela está numa classe que ela está estudando Torá e aprendendo hebraico. Você fala hebraico? Fica assim, Jaifa. Não, hebraico eu ainda não aprendi, não, Ju. Não, tá lá para aprender, né, Cláudia? Vai ter aulas, né? E ela tá estudando com o Torá. Uau! Pois Que é, mas legal. assim, até outra curiosidade, né? Que seu sonho é ser professor de idiomas, mas você está fazendo curso de idiomas e curso de teologia, ou está fazendo só teologia? E, Por um assim, momento, oi? por um momento sou teologia, porque quero terminar esse percurso pessoal que eu tinha com Deus. Porque eu queria saber mais dessas coisas, eu queria ter a verdade sobre a Bíblia. Só que acontece, teologia vai te dar mais dúvidas que verdades. Isso Que bom que você me acontece. falou. E assim pode acontecer, mas agora eu tenho dúvidas com sabedoria. É muito difícil, né, esse estudo. Vocês dois têm muita coisa em comum. Pessoas muito inteligentes, que estudam muito, que estudam muita coisa difícil. Mas então, O idioma ele já estudou, agora ele está fazendo teologia. Ele já dá aula, né, particular de alemão, Exato, porque eu já estou formado. Só que às vezes pode acontecer que eu posso me esquecer de algumas coisas na gramática, ou como formular a frase. Então, mas tenho só que revisar essa coisa. Mas fala muito bem português, né, Ju? Obrigado. Obrigado mesmo. Ele tem dom de, como diz na Bíblia, ele tem dom de línguas. Também uma instituição reconheceu esse dom, porque viu como eu sou mais prático com as línguas que com a teologia. Mas fala muito. Português é uma língua muito difícil, né? E você fala muito bem, usa muito bem, articula muito bem, usa um vocabulário muito rico, inclusive, né, Ju? Sim, e você será um professor nota 1000. Qualquer profissão que você escolher, você vai ser muito bom nela, porque você é muito dedicado. Obrigado pela muito esperança. Dedicado, muito inteligente, muito gentil, né, Cláudia? Muito, muito delicado, muito atencioso. Mas então, fazer teologia não é o propósito para ser pastor, nada nesse sentido. É só nada que ver. Um propósito seu pessoal mesmo, né? Exato, porque para ser sincero, eu nunca quis fazer o pastor, porque
será que eu tinha essa chamada, mas não vi esses efeitos dessa chamada. Então eu entendi que quanto mais eu estudava teologia, por exemplo, nesse período dos exames, eu estou mais me namorando nas línguas, de novo. Porque, como eu gostaria de estudar línguas de novo. Só que tenho que dar esses exames. E por isso, com todo meu coração, eu quero fazer o professor. Ô Jacques, então, como estamos falando muito em línguas, a palavra boa noite, né? Boa noite. Fale ela em várias línguas, as que você sabe, na de romanês, alemão, brasileiro, Claro. Brasileiro, italiano. italiano e espanhol é quase mesmo, porque vem da origem romana. Então, em italiano seria buonanotte, para quando a gente vai já na cama, vai se deitar na cama. Então, você fala buonanotte. Mas, na verdade, exato, essa seria a tradução literal. Só que boa noite, muitas vezes, em português, porque não existe um correspectivo de entre tarde e noite. Então, se traduz mais como buonasera, em italiano. Também é a mesma coisa em espanhol. Então, boa noite, em espanhol, pode ser buenas noches, só quando a pessoa se deita na cama e já acabou o dia. Mas aí se fala buenas tardes. Depois temos em inglês que se fala good evening e também good night. Por isso que o português é difícil. E tem uma coisa, depois eu vou falar dessa coisa, porque eu descobri essa coisa em português, que vocês conjugam o infinitivo mesmo em infinitivo. Essa coisa chama-se sempre como infinitivo pessoal. Eu nunca soube como utilizar, mas só depois, agora sei que se utiliza depois de quando e se, porque são só condições. E olha gato. Ele é muito agarrado comigo. Que bom. Como se chama gato? Esse aqui é Pitoco. Pitoco, gosto muito. E depois, esse infinitivo pessoal, muitas vezes em italiano, eu tenho sempre que corrigir quem fala português aqui, porque não temos só brasileiros, é uma coisa do português básico. E eu falo sempre, utiliza um presente ou um futuro. E você tem que conjugar, você não pode conjugar, mas você um presente do presente e do futuro no verbo, na sintaxe da frase. Agora, outras línguas seria, em alemão, é Gute Nacht, para quando acaba o dia, Guten Abend, quando é tarde, ou noite mesmo. Depois, também no russo se diz, porque eu estou aprendendo russo, sozinho, se fala Dobry Večer, ou Spokojnej noci, quando já acabou o dia. E são essas línguas só. Nossa, muita coisa. Você fala alguma coisa em hebraico? Hebraico agora não lembro, me desculpe muito. Em romanês? Em romanês já disse antes, você fala Loti, Tumari, Rat. Rat é noite. Então, que a sua noite seja leve. É bonito, né, a pronúncia dele. O romanê, uma coisa interessante do romanê, nós não temos um acento. Se lê, se pronuncia como se pronunciaria. Então não temos esse tipo de acentos. Temos também vários tipos de roms ou de ciganos que acham que a nossa língua vem do hebraico, mas não é assim. Não, nós não somos israelitas. Ou tem também romanês que acham que a língua verdadeira dos ciganos, do romanês, deveria ter um acento indiano. Mas é impossível, porque já a língua se evolveu, entendeu? Isso é isso. Então não tem acento no romanês. Não. E nós aprendemos nossa língua. Uma coisa, um dado interessante sobre nossa língua, não existiam, acho, porque estou falando pela minha experiência. Nós, roms, nós ciganos, aprendemos nossa língua só por tradição oral, como os hebreus.
Então, como eu sei falar em romané? Graças aos meus pais que sempre me falam em romané. Porque não pode existir uma outra maneira. Nós não temos livros, por exemplo. Mas, na verdade, sobre a literatura romané ou a literatura cigana, existem vários, e de todo mundo junto. Eu acho que tem. E também, sobretudo hoje, na ex-Yugoslávia, sobretudo em Macedônia, na Croácia, na Sérvia, existem para os meninos, para as crianças, no ensino fundamental, existem 2 horas a semana sobre a cultura e a língua romané. É muito interessante. E eu Que vi bacana. também livros que falam e estudam a gramática romané. Também na Itália temos esses estudos, mas não são como material oficial, entendeu? Como pode ser alemão, árabe e outras línguas. E o professor Jacob, o futuro professor Jacob, pode salvar para não deixar em extinção, né? Não deixar morrer. E Para já estou continuar escrevendo também a um livro língua. sobre a gramática, Que porque, bacana. mas Isso é muito porque importante, é né? importante sobre a minha língua, não a língua do cigano, a minha tipologia de língua, justamente porque eu já disse, não existe só uma língua de rom ou de ciganos, porque já existem vários grupos e Por não se passando de pode. geração, né? Exato, exato. Então eu A tenho que sua é fazer. mistura da sua mãe e do seu pai, que são diferentes, não é isso? Exato, exato. Por exemplo, um, umas coisas, umas anotações diversas. Pode ser que, por exemplo, quando eu digo eu faço, do lado do meu pai, tenho que dizer cherav, com ch. Mas do lado da minha mãe, eu digo kerav, com a que. Então, outras coisas que simplificam os arlia com os jambase. Eu, quando estou escrevendo essas coisas, estou me dando conta quando falo, porque não existe livro. Bem, existem livros sobre a gramática romanê, só que são nas línguas que eu não conheço, desafortunadamente. E um dado interessante também, eu descobri que também os nazistas da Alemanha fizeram muitos testes sobre os ciganos. Usando como cobaia, você fala ou não? Não testes graves, como testes dos nazistas, testes, experimentos. Experimentos, né? Como fazia com os judeus, fazia Exato, com os Roms exato. também, entendi. Talvez, será que também tem mais Roms morridos pela causa dos alemãos nazistas? Eu tenho que parar de terminar porque já acabou o meu tempo e também a minha bateria está morrendo. E aconteceu essa coisa muito interessante, sobre um dado muito interessante. Os romaneses, sobre um acampamento, agora não me lembro qual, temos essa festa de rebelião. Então, se chama Porriamos. Muito interessante esse fato, porque chegou uma noite que um grupo de Roms pegou as armas e matava muito e matava. Qual é o matia? Não, desculpe. Mataram. Exato. Mataram muitos nazistas. Obrigado, desculpa. Ó, eu quero iniciar aqui agradecendo. Muito Mas eu passaria a obrigada. noite inteira, que não é para a gente é noite, para você já é madrugada, né? Porque que horas vai? É 4 E horas a tenho mais, ainda né? que estudar. Sim. Oh, Então, meu Deus, nós queremos, assim, agradecer demais. muita Isso mostra, disponibilidade, isso mostra o tamanho do seu coração, Mas isso mostra eu gostei. generosidade, a né? Eu pessoa gostei. incrível que você é. E que Obrigado. você possa, assim, prosperar em todas as áreas de sua vida, que Amém. você continue sendo essa pessoa iluminada, essa pessoa generosa, essa pessoa talentosíssima e que você tenha muito sucesso e de coração. Muito obrigada pela sua Muito disponibilidade. obrigada, Jacob. Muito obrigada De nada, de mesmo nada. assim, pela disponibilidade, generosidade, como pela delicadeza, né, de esclarecimento.
Muito obrigada mesmo. Agradeço demais. Muito obrigada. Um brinde De a nada. todos aí, ó, com Aqui Pode Mais. Um brinde, mas eu não peguei a caneca, Ju. Ô, Jacob, quando a Bárbara for no Rio de Janeiro, eu vou conversar com ela para ela pegar com a Cláudia uma dessa para levar para você, tá bom? Isso, Tá bom. isso. Se tiver possibilidade de vir no Rio, a minha casa está à sua disposição, Jacob. A gente tem uma suíte aqui que vai ser um prazer receber você. Obrigado, estou agradecido. Ele vai Agora, mudar a viagem eu tenho... da Alemanha para o Brasil logo. Exato. Agora, me desculpe muito, a porcentagem da minha bateria é 5%. Eu tenho que ir e tenho que estudar. Eu agradeço muito pela sua conversa e teria agradecido também que teríamos falado sobre outros temas também, não só sobre minha vida, mas... Vai ser convidado em outros horários mais cedo para a gente falar. Exato. Possivelmente mais cedo para mim. Ô, Jacob, todos que vêm aqui querem voltar. Todos que vêm Aqui Pode Mais querem voltar. Então você também voltará, tá bom? Isso, Obrigado, com certeza. Obrigado. Com certeza. Muito obrigada, mais cedo. gente. Prazer grande ver vocês. Beijo. Deus abençoe vocês, tá? Amém. Tchau. Tchau, tchau, tchau.